Olá, seja bem-vindo ao Jornada Comercial Podcast. Podcast para a gente falar sobre negócios, sobre área comercial, para o mercado de agro ou de pet. Eu gosto sempre de começar o podcast falando uma frase, né? E a frase do dia é: não existe venda sem confiança e não existe confiança sem verdade. Seja bem-vindo. Hoje, um momento muito especial, mais um episódio, chamando uma pessoa também que é muito especial. Já trabalhei com ela diretamente e indiretamente, e já encontramos muito no mercado. Esse é o primeiro ponto. Primeira lição é: faça amizades, porque a área comercial te possibilita isso. Trabalhar com as pessoas e manter esse relacionamento para depois a gente crescer na carreira e essas pessoas serem parceiras nossas, né? Estou muito feliz que você está aqui, eu vou te apresentar agora. Mas eu sempre leio porque eu gosto de fazer um papel bonito aqui, né? Então, ela é gerente regional de vendas na Delaval hoje, médica veterinária com formação técnica em zootecnia. Ela formou em veterinária e fez curso técnico em zootecnia e gestão do agronegócio no Cefet. Formou em Viçosa, na Univiçosa, em veterinária. Tem MBA em gestão empresarial, especialista em análise de dados e análise comportamental pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. E também tem mais de 10 anos, na verdade tem 12 anos de experiência na área comercial. Atualmente se dedica em projetos de soluções de bem de capital, equipamentos, com foco em bem-estar animal e digital service. Sempre com o objetivo claro, aproximar os produtores da tecnologia por meio de soluções sustentáveis. É mãe, esposa e apaixonada pelo campo e pelos animais. Seja muito bem-vindo, Rivânia. Rivânia Moreira. É isso aí, bacana. Muito obrigado pela presença aqui. A gente tem uma convivência já de alguns anos, né? Pelo menos uns 6 aí que eu saí da Avante, a gente já vem se conectando, conversando, né? Sim. Seja bem-vindo aqui ao podcast para a gente construir uma história de sucesso aqui para o pessoal que está assistindo. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar participando desse projeto. Eu fiquei muito feliz, né, de quando eu comecei a receber os podcasts que você está fazendo e vim acompanhando. Acho que isso complementa muito e é uma necessidade muito grande no dia a dia de quem está estudando, de quem está começando a carreira, né? Ouvir, né, as pessoas que já estão ali naquele caminho há mais tempo. Então, acho que achei fantástico o propósito e o seu trabalho. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É isso aí. E eu faço um compromisso público, que a Rivânia vai começar a aparecer mais nas redes. Eu tenho conversado com ela aqui, ela falou, precisa aparecer mais, precisar uns projetos pessoais aí, né? E eu faço o compromisso que eu vou incentivar ela aqui, porque é isso. Quem é visto é lembrado, gente. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui. Quando eu criei o projeto, eu falei, eu tenho que chamar pessoas que têm uma vivência boa, que têm um crescimento na sua carreira, porque o podcast é jornada do zero ao topo. O topo eu falo que é muito pessoal para cada um, né? O topo pode ser dinheiro, pode ser sucesso na carreira, pode ser altos cargos, pode ser uma família feliz. E a gente fala de topo e eu vejo que você está buscando esse topo, está sempre se aperfeiçoando, está sempre buscando cargos maiores, está crescendo na carreira. Então eu falei, a Rivânia tem que estar no meu hall de pessoas que eu quero entrevistar, porque além de tudo é mãe, a gente vai falar sobre isso aqui também, né? A posição da mulher dentro desse mercado da área comercial, a gente vai falar um pouquinho da sua experiência, até para incentivar você que é estudante, que é formada recentemente, a entrar nesse mercado que tem vaga para mãe, para profissional capaz, né? Tudo é possível também. Sim. Então, Rivane, eu queria conversar e a gente, para as pessoas que te conhecerem um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, você formou em veterinária, mas fez curso também técnico. Conta um pouquinho dessa formação até chegar hoje na Delaval aí como gerente regional. Bom, eu nasci na zona rural, né? Sou oriunda aí da agricultura familiar, então sempre tive envolvimento diretamente com os animais no agro. E essa continuidade veio nessa oportunidade de continuar estudando, né, e indo para o Cefet. Então, eu fiz o técnico em zootecnia e, nesse momento, eu vi, né, um envolvimento muito grande no manejo, em todo aquele processo muito da produção, e eu senti falta de trabalhar a gestão disso. Então, eu complementei com o curso técnico em gestão do agronegócio, que era oferecido do Cefet mesmo, né? E Aonde? Você morava onde? em Rio Pomba, Rio Cefet Rio Pombo. Pomba, isso. Aqui em Minas mesmo. E depois eu fiz medicina veterinária, né, e na Univiçosa. Acho que foi o primeiro ano do ProUni. A gente tinha a opção de ir para o Rio também, que eu tinha passado lá, mas eu optei ficar mais próximo de casa. Então, comecei a veterinária lá na Univiçosa, onde eu formei
aí. É, e durante o meu curso, né, sempre continuei envolvendo diretamente dentro das atividades, então todas as férias era estágio, desde o curso técnico, na graduação também, porque eu queria me encontrar ali, né, dentro do sistema. Então, eu comecei a faculdade achando que eu iria trabalhar com suínos, né, por uma passagem maravilhosa que eu tive na Embrapa de Suínos e Aves. Tive um orientador espetacular, que é o Paulo Rosa, e uma grande inspiração para mim, assim, ele, na época, era assim, muita produção científica que tinha, era oriunda do trabalho dele, né, na nutrição de monogástricos. Tinha outro pesquisador também, que era o Osmar, o Juri Sobestiansky também, que era muito conhecido na época. Então, eles foram grandes mentores para mim ali, para dar continuidade nesse sonho que era fazer a medicina veterinária, né? É, na, Durante o período da faculdade, eu comecei a trabalhar também já, numa fazenda que era ligada à faculdade e aos cursos presenciais, que era o CPT, cursos presenciais. É, ele tem cursos online. Na época, há muitos anos atrás, né, foi um boom, assim, daquelas fitas, Sim. né, de como montar cerca elétrica, Os manejos em cabeleireiro e geral. tal. E tinha também na área rural, né, então tinha uma produção muito grande e ele era um dos sócios lá da faculdade, onde eu fiquei conhecendo ele e comecei a trabalhar nos projetos do grupo, né, então fui trabalhar na fazenda, né, comecei como supervisora lá da parte da produção que ia para o conteúdo, né, dos artigos, material que ia para o site. E depois eu comecei a fazer parte do projeto mesmo da fazenda, né, que ficava em São Geraldo. E o escritório ficava em Viçosa. Então, durante o período da minha graduação, eu sempre trabalhei. Assim, inusitado, porque eu entrei querendo me especializar e trabalhar mais com suíno e virei para o gado De de, leite. de, é, É de de corte, corte. de corte nessa ocasião, que era fazenda, mas minha família sempre trabalhou com leite. Lá em casa tem produção de leite ainda até hoje. Então, já vinha, né, esse conhecimento. Nas férias, o que eu fazia era palpar as vacas, olhar manejo, treinar, né? Então, o pessoal da propriedade. Então, isso para mim sempre foi muito, eu sempre costumo brincar que eu nunca fiz outra coisa da minha vida. Então, era esse ponto, né, assim, que para mim trouxe muita experiência prática e que me complementou muito, né? É, e com isso, né, depois eu ingressei nesse período que eu trabalhei na fazenda, eu fui gerente da fazenda, trabalhei lá por 7 anos, e depois tive um momento também, uns 2 anos, trabalhei como consultora independente, tive né, junto com a fazenda, dava consultoria na fazenda e ainda dava consultoria em outras propriedades, exame andrológico, clínico, na parte da veterinária em si, que eu queria ter essa experiência, assim, de atender outras fazendas também. Uhum. Eh, e depois eu pesquisando e buscando mais como o direcionamento que eu queria para minha carreira, eu vi a área comercial. E a gente, quando forma, a gente quer desbravar o mundo, né? Então, no período que eu formei, eu já tinha um tempo já tinha quase 5 anos que eu já estava trabalhando na fazenda, como gerente da fazenda e nos outros projetos dele que envolvia a parte de fazenda escola da faculdade, eu comecei a sentir assim que eu precisava de mais, assim, de ter outras experiências. Na época eu era muito jovem, né? E aí, conversando com o Nelson, que era o dono, né, das empresas, e que também foi um grande mentor para mim na minha vida, acho que eu tenho uma consideração enorme por ele, por tudo que eu aprendi. E aí eu conversei com ele sobre isso e a gente começou um processo de eu buscar isso, mas sem deixar a fazenda. Então a gente reajustou o trabalho, então contratamos, né, um outro gerente e eu assumi a parte de consultoria. E aí a gente seguiu dessa forma. Então eu tive a oportunidade de ter uma empresa de consultoria, prestar serviço para outras fazendas, trabalhar com a reprodução, exame andrológico, parte clínica também. Uhum. E nesse contexto, né, que eu já estava com esse trabalho, tanto como Em qual período você cons- estava nesse período? Assim, nesse período de vida aí, qual o período da escola você estava? eu tinha formado, foi Ah, o já tinha primeiro formado. ano de formado. É o Entendi. primeiro ano de formado que a gente sente assim aquela necessidade. Nossa, acho que
preciso, o que que eu vou fazer agora, né? Vamos lá, mesmo já, eu sempre tive muita convicção das coisas que eu queria para mim, então, mesmo tendo certeza, a gente ainda se questiona e às vezes a gente ainda se sente inseguro e busca, né? Então, nesse processo, eu, eu ajustei as coisas e comecei a, a prestar consultoria, né, para esses Como clientes autônoma? como autônoma. Uhum. E aí eu prestava consultoria para a fazenda ainda, segui ainda por mais 2 anos na fazenda, e nesse período atendendo outros clientes, né? É, reprodução, clínica, Uhum. né? E a parte de exame andrológico, a parte veterinária mesmo, consultiva. Em Raul Soares, grande parte dos meus clientes era ali da região da cidade que eu sou, né, da região de Raul Soares. O exame andrológico eu andava um pouco mais, porque a gente sempre tinha um Uhum. pessoal, uma parceria com o pessoal da Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos, que me indicava muito, então eu rodava muito. E sempre tinha as épocas de feira, então isso para mim foi uma experiência muito boa. É, e aí, nesse período que eu estava na consultoria, e a gente vive uma realidade de mercado, né, assim, de uma concorrência grande também, não só na área comercial, mas também na área consultiva, principalmente numa cidade interior, né, uma cidade pequena, onde a gente tem é, poucos são os produtores maiores, então a gente te encontra assim, fazendo o mesmo, entrando numa rotina, às vezes, ali, de serviço. Uhum. E isso começou a me incomodar um pouco. E eu, em conversa com um colega meu, que chama Lidson, até tem que citar o nome dele, que ele foi uma pessoa Dá um fundamental. abraço para ele aí. É um abraço para você, Lidson, uma pessoa que foi fundamental aí nesse processo também, que eu conversando com ele, ele era veterinário da cooperativa, e a cooperativa sempre recebia muitas visitas, né, dos laboratórios. E desde de curso técnico, eu tinha um manual que eu carregava debaixo do braço, que era o manual Merck. E aí, pesquisando sobre as empresas, né, falei, nossa, quero buscar algo que eu possa construir mais uma carreira, aprender mais no meio, no ambiente corporativo, que eu sempre gostei muito desse ambiente. E aí, eu conversando com ele, no dia seguinte já me ligou falando, olha, tem uma vaga para MSD, mas não é para MSD direto, é uma distribuidora de Belo Horizonte, mas acho que pode ser um começo, tá? Eu falei, não, obrigada, vamos lá, vamos seguir. Antes de você contar essa parte, então, porque eu tenho uma Aham, pergunta para fazer sobre o que você falou da parte de proatividade da faculdade. aham. Você participava de grupos de estudo na faculdade? Tinha algum grupo de estudo lá, de alguma área específica? Tinha, eu sempre fui muito ativa. Uhum. No curso técnico tinha empresa júnior. A Uhum. empresa júnior, a gente fazia assistência, tinha os ATC, né? A gente Uhum. fazia assistência técnica também para produtores, né, na região, que não tinha condição, às vezes, de contratar uma consultoria, Uhum. no período técnico, e na faculdade também. Na faculdade eu sempre participei de grupos de estudo, dei monitoria, né, de algumas É. disciplinas. Porém, como eu comecei a trabalhar já no segundo semestre, né, da faculdade, acabou que meu tempo ficou muito limitado, né? Porque o Uhum. trabalho na fazenda, ele exigia muito, Sim. né? E até também assim, os finais de semana. Então, era muito corrido. Então, acabou que mais no primeiro e no segundo semestre eu dei monitoria de biofísica, dei monitoria de Sim. anatomia. E assim, Isso é legal, né, Rebane? Porque eu falo muito. Recentemente eu fiz um story, um Reels, na verdade, falando sobre isso, a importância de participar desses grupos. Primeiro, que você já começa a ter um ambiente onde você se conecta com as pessoas do mercado, uhum, você começa a ter uma experiência de gestão, porque você consegue palestrante, gestão de eventos, então uhum, isso é muito importante. E geralmente, quando a gente vê a pessoa crescendo dentro de uma área comercial, naturalmente é uma pessoa que já teve uma proatividade na faculdade. Isso já é um primeiro ponto, né? O comercial já começa a despertar ali. Por isso que eu te perguntei, porque geralmente está relacionado. Uma pessoa que está crescendo na área comercial, ela já tem uma experiência ali na faculdade, ela não espera formar para começar alguma coisa, né? sim, e você começa a se lapidar, né? Você se expõe. Então, assim, você participar de um grupo de estudo, você vai se expor a fazer uma apresentação, a discutir, a colocar a sua opinião, Sim, explorar isso, sim. ouvir críticas. Então, você começa a se moldar. Quando você participa também, você se dedica ali a uma monitoria, você está ensinando. Então, é a forma mais efetiva de você aprender alguma É. coisa. Então, e dentro da veterinária, uma disciplina que eu fui monitora, que para mim foi sensacional, foi semiologia. Uhum. Então, foi uma
parte assim que contribuiu muito pela paixão que eu tenho pela clínica também, sabe? Embora Entendi. exerci um período curto, mas a gente sempre, como veterinário, a gente sempre tem alguém que traz um gato, traz um cachorro, né? Então a gente sempre tá ali. Assim, só para você complementar essa resposta, quando você falou, você vai entrar agora na parte comercial, né? Quando você estava ali exercendo a sua função técnica como veterinária autônoma, trabalhando ali em Raul Soares é uma cidade aqui de Minas, tá, gente? Para quem não conhece, a gente está quantos quilômetros de Belo Horizonte? Uns 230. 230 quilômetros de Belo Horizonte. Então, estava ali como profissional, técnica, com os concorrentes ali também prestando assim. O que você sentia para ter esse desejo de falar, bom, eu quero crescer? Qual que é a dificuldade que você sentia de crescer na área técnica? Qual que era o sentimento que você tinha para você buscar talvez um crescimento numa área que era nova para você, a área comercial, e que você enxergou que poderia crescer mesmo, né? Naquele momento eu não me via mudando para uma região muito distante, onde tinha uma bacia leiteira maior, onde tinha um plantel melhor, ou um perfil de produtores que exigia uma consultoria mais especializada da forma que eu gostava de trabalhar. Então, isso, a demanda do interior, ela é mais clínica, né? São poucos os produtores que você que busca uma assistência contínua, né? Você não tem que andar muito. Então, naquele momento, eu não me via fazendo essa grande mudança, até porque eu dividia o meu tempo entre essa consultoria independente autônoma, né? E ainda a consultoria na fazenda, que era 2 dias na semana, não era por mês ainda. Então, era 2 dias na semana, às vezes até 3 dias na semana. Então, me consumia bastante. E teve um período, e nesse período também que eu era consultora autônoma, eu assinei para uma loja grande lá em Raul Soares, mas são pequenos produtores, né? Uma realidade que é mais na emergência. Então, em um mês, eu acho que teve vezes que eu já cheguei a fazer 7 cesarianas, né? Não, E hoje, quando a gente pega uma região mais desenvolvida e tudo, a gente não vê muito esse cenário. Acontece uma ou outra, né? Mas o que a gente via mais era ainda aquela atuação veterinária, né? mas clínica ali, Clínica, emergencial, né? emergencial. E eu não, isso eu gostava de fazer, porque eu gosto muito da execução e de ver um resultado legal. A gente poder mudar, construir uma mudança ali, né? Tanto no bem-estar animal, quanto na fazenda, ver ela evoluindo, né? Acho que é importante. Mas eu sentia falta, sabe? Dessa construção ali, de atuar com tudo que eu sabia que eu conseguia entregar, né? Uhum. E aí eu me peguei num momento que eu não queria cair naquela rotina. E aí eu comecei a me perguntar, naquele ritmo de vida, como que seria a Rivane daqui 5, daí 10 anos? Isso eu estava com 23, 24 anos. Como que seria a Rivane com seus 35 anos? Né? Como que seria a Rivane com seus 40? Será que eu teria pique ainda para estar no campo ali, fazendo andrológico, dirigindo à noite, fazendo andrológico ao longo do dia, lendo placa à noite, tendo que, né, lendo resultado, assim, trabalhando segunda a segunda, porque quando a gente tá nesse meio autônomo, acho que é um medo que todo mundo tem mês que você faz um resultado sensacional. Outro mês, a demanda, ela já é um pouco, sente muito essa oscilação, Sim, né? sim. E aí, isso também era uma coisa que trazia ansiedade. Uhum. Então, eu pensei em buscar algo que eu conseguisse construir com um pouco mais de equilíbrio, né, na vida pessoal e profissional, e conseguisse buscar mais conhecimento. E uma das coisas que o profissional, quando ele sai da faculdade e ele é autônomo e no interior, se você não busca o desenvolvimento, se você não busca continuar aprendendo, você entra numa zona de conforto muito crítica, né, ali. Sim, sim. Então, e eu não queria chegar nesse ponto, sabe? Eu ficava bem preocupada com isso. E foi bem no momento em que a gente ainda não tinha muita presença e visitação do comercial, como é hoje lá, inclusive lá na cidade, Uhum. como é hoje. Então, eu pude participar de um momento em que Raul Soares foi uma abertura de mercado, uma construção de mercado muito boa e muito produtiva para a empresa. Sim. Então, isso, a atuação comercial, não iríamos entrar, mas já entrando, né? Ele transforma muito a vida dos outros veterinários também, que estão no campo ali no dia a dia, que não tem muito tempo, às vezes, nem para direcionar qual que é o conhecimento que ele precisa buscar. Mas o comercial traz para ele.
porque ele multiplica o conhecimento que ele vai tendo, aquele benchmarking que ele tem de outras fazendas, outros consultores, outros profissionais, ele leva, então ele multiplica esse conhecimento. Então isso é um ponto, assim, fantástico também que eu achei, mas naquele período ainda não era É. assim. E aí você entrou, né? Eu sei dessa história porque você trabalhou Uhum, comigo lá. Você entrou na Avante, foi trabalhar na MSD, na linha da uhum. MSD, vender produtos. E como é que era o seu dia a dia? Porque você era técnica, aí você foi para a área comercial. Em algum momento você pensou, falou, nossa, eu vou deixar de ser veterinária, eu vou virar vendedora. Passou isso pela sua cabeça assim? E como é que foi isso? Como é que era o seu dia a dia como promotora, né? Você entrou como Uhum. promotora, não foi? Foi, Como é que era essa ansiedade de dúvida e depois o seu dia a dia? sim. Para isso, eu quero te contar um episódio, assim, que para mim foi muito legal. Quando eu comecei na Avante, eu era ia ser promotor da região de Raul Soares, né, Viçosa, que eu já trabalhava, né, como era uma prestação de serviço para distribuidor, então eu ainda continuava como consultora na fazenda, né, e a gente estava naquele processo ainda de desligamento, mas que foi um processo longo, que demorou aí uns 2 anos ainda depois que eu tomei essa decisão. Então, só que no meu período de integração, que eu pude conhecer a Patrícia, né? E ela foi muito importante em me moldar comercialmente, em eu ver, assim, a pegada comercial, a pegada consultiva, e aquilo eu falei, gente, achei o máximo. Eu falei, nossa, eu vou conseguir fazer as duas coisas, eu vou continuar tendo a minha Ex- pegada técnica, Sim. meu posicionamento técnico, mas envolvendo a solução, que são os produtos que a empresa tem, né, Uhum. para poder oferecer. E sempre, assim, são produtos fantásticos, né, na empresa, então, que você bota a cabeça no travesseiro tranquilo ali para poder trabalhar. Então, isso aí foi muito bacana. E esse período de treinamento foi na região aqui de Sete Lagoas, Paraupeba, para cá, uma região bem diferente da minha Uma região, bacia leiteira maior. maior. Então, foi muito diferente da região lá. Então, eu já cheguei pro Rafael. Rafael, não, não quero. Eu quero a região de cá. Eu tinha, o promotor dessa região tinha acabado de sair naquela semana. Então, eu já cheguei na segunda-feira, Rafael, não, não quero. Ivane, mas vai ficar longe. Eu falei, não tem problema, eu dou meu jeito. Mas eu quero essa região aqui, né? Então, e para mim, conhecer esses produtores mais tecnificados, conhecer essa região mais produtiva, essas vacas, né? Assim, com essa performance que ela já vinha nesse processo, embora essa região, o Brasil como um todo, acho que o mundo também, né, vem passando por essa fase de consolidação muito Uhum. grande, mas já tinha ali a genética, já estava lá na frente, a nutrição, um consultor para cada área. Então, isso acrescentou muito para mim. Então, foi nesse momento aí que eu falei, não, isso é o que eu quero. Mas nem sempre foi assim. Quando eu era gerente da fazenda, a própria demanda do dia a dia da fazenda, você tá, né, olhando e era animais PO, a parte de trabalhava muito com genética, tinha confinamento também, o gado mais comercial, mas o ponto forte da fazenda que eu trabalhava era genética. Então, você estava trabalhando na parte de acasalamento, genética, junto com a equipe, e você tinha que visitar um plantio, você tinha que trabalhar a situação com o funcionário, né, trabalhar com a equipe. Então, assim, era muitos cenários, né, e o tempo era curto. E naquela época, eu não tinha muito tempo para poder atender as pessoas que iriam visitar a fazenda, da parte comercial, os promotores, os representantes. E naquela época eu sentia assim um preconceito, sabe? Eu acho que é importante eu falar isso aqui, porque às vezes muita gente sente e não fala, e eu acho que eu só contribuo quando eu sou sincera com o que eu passei. Eu era um pouco preconceituosa, sabe? Eu entendia que eu vou buscar na literatura, livro, artigo, os professores da universidade, né, que sempre iam muito lá na fazenda, e boa parte desse preconceito vinha de outros preconceituosos, né, às vezes da área acadêmica também, isso Sim, acontece, hoje bem menos, mas isso lá no passado isso acontecia, e tinha-se uma visão de que quem ia para a área comercial era quem não deu certo na área técnica, sim. né? E aí, assim, depois dessa realidade, eu fui vendo que era completamente diferente. A área comercial, ela te exige muito mais habilidade e você gerenciar e trabalhar essas habilidades. Então, além do conhecimento técnico, que você tem que ter também. E aí, assim, para mim foi
uma virada de chave quando eu vim e senti na pele como que era. Eu me desafiei ali em ver, né, como que seria. E venci aquele preconceito que eu tinha, porque eu vi que era diferente. Era, no meu próprio processo de busca, né, de qual empresa que eu iria buscar para poder procurar uma vaga, não ia procurar uma vaga aleatória, eu me deparei com essa filosofia aí da MSD. Então, tinha muita coisa na internet, né? E aí eu me identifiquei bastante com esse processo aí, e aí isso me atraiu bastante. E dentro do seu trabalho ali de promotora, você fazia o PG, você avaliava os animais, você tinha a parte técnica toda, né? Porque a indústria te preparava com material técnico para poder você chegar numa fazenda e não ser uma mera vendedora, né? Uhum. E isso é um preconceito que existe, e eu falo todo podcast, né? Não acho que você está entrando na área comercial que você vai esquecer a parte técnica. Pelo contrário, a empresa vai exigir que você tenha o conhecimento técnico. E a gente vai falar um pouco da Delaval aí, né, Sim, que é uma sim, empresa muito técnica, talvez seja a maior aí nesse segmento. sim. Mas a MSD também. A MSD é líder hoje no mercado de farmacêutica veterinária e ela exige muito das pessoas. Então, nós que éramos distribuidores, tínhamos que ter microscópio, tinha que ter refratômetro, Uhum. tinha que ter todo o equipamento para a gente chegar e fazer um trabalho técnico mesmo, né? E não simplesmente chegar lá com o produto e falar assim, ó, vem cá comprar isso aqui. Não, meu amigo, você vai olhar um bezerreiro, você vai olhar Uhum. um ordenha, você vai entrar no fosso de ordenha, né? O nosso colega Renato, eu falo que ele acordava várias vezes, 3 horas da manhã, não sei se acontecia com você, mas devia acontecer, de você ter que entrar no fosso de ordenha, olhar bezerreiro, fazer parte clínica, aplicar Uhum. medicamento, fazer toda a parte técnica. E depois ter essa previsibilidade de salário, de remuneração, de premiação e tudo que a área comercial oferece, né? Então Sim. você fazia tudo isso também, né, no seu trabalho ali na Avante, né? Sim, era a rotina, né? A É. gente era responsável por complementar o trabalho do representante, né? E gerar uma demanda ali para ele conseguir desenvolver a linha, né? O portfólio. E essa demanda, ela envolve diretamente a gente mostrar para o produtor como que se faz ali, o que aquele produto pode entregar, aqueles desafios, né, que ele tem, como que a gente poderia contribuir para poder ele atravessar esse desafio, né, Uhum. desafio sanitário, clínico, E reprodutivo. você teve de um lado que era veterinário de uma fazenda que às vezes vinha um veterinário, um zootecnista, um agrônomo falar com Uhum, você e você confessou que tinha esse preconceito, né? É normal, isso é natural. Agora você estava do lado de cá, você estava na área uhum, comercial e chegava para conversar com técnicos veterinários, agrônomos, uhum. zootecnistas no segmento, mais veterinário, né? Que é a especialidade nossa. Como é que foi? Você teve preconceito de alguém? Alguém falou, não, deixa aqui isso aqui, eu que comando, não preciso de você. E teve algum fato que o veterinário abriu mão e falou, não, realmente foi muito importante a sua vinda aqui. Conta um pouquinho dessa experiência aí, de se você teve esse preconceito. Já, muito. E no início do trabalho, porque além de você ser jovem, né? E por mais assim que eu sempre trabalhei na área, sempre já tinha uma bagagem assim por trás, mas esse preconceito ele existe muito. Às vezes o consultor ali, ele nem te ouve, né? Ele nem dá espaço. E eu enfrentei o meu comportamento lá de trás, né? Sim. Não era todos, assim, a abordagem muda muito. A abordagem faz com que você queira receber aquela pessoa. Então, eu já tive visitas na fazenda, se não estava generalizando, mas tive visitas assim muito boas que contribuíram muito pro desenvolvimento lá da fazenda, trouxe novos processos que ajudou muito. Mas essa abordagem ela é muito importante. E quando eu estava começando o meu trabalho, eu tive sim um caso até inclusive que o consultor ele era extremamente resistente, né, a ter uma reunião comigo, a de gente discutir o protocolo de controle sanitário da fazenda, a gente discutir os tratamentos, os processos de mastite. E naquela época não existiam muitos profissionais especializados em qualidade do leite trabalhando nas fazendas. Então, tinha muita fazenda boa, com potencial e que tinha resultados insatisfatórios, né, de CCS, CBT. E aí é onde a gente entrava. Realmente, ter essa rotina de chegar na fazenda às 4 da manhã, participar dos 3 turnos, né? Já aconteceu, deu várias vezes, até na Delaval mesmo,
quando eu entrei, né, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, assim, mas Uhum. quando eu entrei para fazer a parte de pós-venda, e esse pós-venda, a gente tem uma relação muito direta com o cliente, muito próxima, e a gente precisa estar sabendo dos processos da fazenda. A gente tem que ter informação real do que está acontecendo para a gente discutir com propriedade, Uhum. né? Então, tá inserido nesse processo, senão não tem nem como você fazer uma recomendação, você Sim, elaborar um calendário sanitário. Então, você tem que ter conhecimento de causa, né? sim. Então, isso foi bem bacana. E essa resistência desse consultor, só fechando o assunto, Uhum. e o produtor gostando muito da nossa conversa. E esse consultor era primo do produtor. E ele gostando muito da nossa conversa, já aconteceu de eu chegar lá e tinham as mortes, né? E por tristeza parasitária, e esse diagnóstico não estava muito claro, e a gente conseguiu concretizar né, confirmar esse diagnóstico, né, até com o apoio aqui do professor Lobão, também sempre, quando eu procurei, ele sempre esteve muito disponível, acho que a gente tem que buscar ajuda, né, sempre, principalmente nos casos onde os casos, assim, mais específicos, onde tudo, isso vai influenciar muito na sua relação com o cliente, em gerar confiança para o cliente, né, é, e aí a gente conseguiu tratar esses casos na fazenda, que era um grande gargalo, que se perdia-se muitas bezerras por mês. Conseguimos estabelecer um controle, né, e corrigir, na verdade, o protocolo que ele tinha. E aí esse consultor começou a me ouvir. E aí a primeira conversa que eu consegui ter com ele, de fato, sentando, olhando olho a olho, foi muito boa. E aí ele passou a ser meu parceiro e assim, de longa data, aí eu posso dizer que hoje é meu parceiro. Então, e foram mais casos, mas esse foi o. E o que é legal, Rivana, é que é o seguinte: primeiro toque que a gente dá, né? Se você é técnico comercial, você foi para a área comercial trabalhar, primeiro, você não vai concorrer com o veterinário da fazenda, com o agrônomo, ou tecnistas. Você não vai concorrer com ele. Você vai chegar lá e vai contribuir. Então, eu sempre recomendo que as pessoas que estão querendo entrar na área comercial, primeiro, você vai ser técnico, você vai continuar sendo técnico, você vai ter que estudar mais do que o técnico da fazenda, porque você vai ter que aprender muito para poder justamente entender que ele é o técnico e você vai ter que mostrar, provar por A mais B, que você tem um conhecimento não maior, mas você precisa estudar mais para questioná-lo, né? E mostrar que você tem soluções que às vezes ele não entende, que ele não escutou, que ele não estudou. Porque é difícil pegar um cara que sabe tudo de tudo, né? É, E outro ponto muito importante que eu recomendo muito é que você prove por resultados aquilo que você está apresentando, né? Porque quando você vem para um trabalho comercial e chega numa fazenda tecnificada, ou às vezes média tecnificação, é difícil você ter abertura nesse início. Só que quando você começa a mostrar resultado, benchmark de outras fazendas, que você entrou, que o resultado evoluiu, que você trouxe às vezes aquele produto e isso contribuiu, as pessoas quebram esse preconceito e te dão abertura. É o que aconteceu com você e comigo também, né? Eu fui promotor também. Quantas vezes eu tive que chegar? E quando você chega numa fazenda, isso deve ter acontecido com você, e você viu um monte de coisa errada. Não recomendo que você já chegue querendo mudar tudo, porque existe uma história, existe uma cultura, né? Eu tenho uma história muito legal de um amigo meu que é veterinário lá em Passos, São João Batista do Glória. hum, E chegou um técnico lá, os top 10, na verdade, tem muitos dos top 10 de fazendas de leite no Brasil estão lá. E o técnico chegou, ele é meu amigo é veterinário, né, tem experiência com gado de elite, a fazenda dele produz bastante leite. E o técnico comercial chegou lá para vender ventilador e chegou questionando: pô, esse ventilador está estragado, está direcionado errado. Só que ele já tinha toda a solução do problema, esse meu amigo. E o cara já chegou querendo botar banca. E aí ele perdeu toda a consultoria. Por quê? Calma, meu amigo, entenda, faça relacionamento, converse. Às vezes você vai lá para resolver um problema, você identifica outro, mas calma, é, espera, né? Não chegue querendo, achando que você é o papa da solução e vai resolver todos os problemas. Então, é isso, é entender o momento de abordar, o momento de questionar alguma questão e trazer o resultado de benchmark de outras fazendas que você veio prestando serviço para poder trazer os resultados, né? Senão essa precipitação de querer resolver, de querer ser o melhor, de querer ser muito técnico, acaba comprometendo o seu trabalho na área comercial, né? é, tem uma coisa importante que é respeitar o processo, né? E a venda é um processo. Né, no cliente, criar um relacionamento, estabelecer uma conexão. Às vezes, sim, você acontece aquela venda ativa, que é o cliente que chega e te procura, né, já chega, conhece seu produto, já chega e te procura. Agora, a venda passiva, que é onde você constrói, onde você abre o mercado, e aí, assim, essa venda ativa,
ela exige um processo, né? Onde envolve criar uma conexão com o cliente, envolve você entender a fazenda, ter uma visão holística mesmo, né? Uma visão 360 de tudo na fazenda. Eu sempre oriento e nos treinamentos que a gente vai treinar as pessoas que vêm trabalhar conosco, as pessoas das distribuidoras também, esse passo a passo da venda que ele é construído, né? E assim, às vezes a gente anseia pelo resultado muito rápido, e isso atropela os processos. E nesse ansiar e nesse atropelar processo, você às vezes quebra uma confiança, você com isso você retarda um resultado que poderia ser muito bom lá na frente, um resultado muito sólido. Então, construir essa confiança e esse processo em que você vai desenvolvendo ele, você vai conquistando seu espaço no mercado, né? E isso vai ficando mais fácil com o tempo. Você vai se aperfeiçoando na abordagem, a parte do processo ali, do que envolve, que você precisa saber de informação dentro da fazenda, né, no momento de uma visita. Isso vai ficando, fica quase que Não, mecânico, ninguém né? vai te passar os dados de uma fazenda se você não te conhece, né? Se não tem essa É, relação. Então, é. às vezes você vai precisar chegar com o uniforme de uma empresa para a pessoa falar, opa, peraí, né? Essa empresa já tem um pouco de abertura aqui, ela vai te passando os dados, você vai, né, se Uhum. relacionando. E até aproveitando, como é que você acha que o uniforme te ajudou a acessar, né? O uniforme que eu falo de qualquer empresa, né? Te ajudou a acessar mercados que você, como técnica, nunca teria acesso? Nossa, muito. Acho que um dos grandes ganhos da área comercial é as fazendas que a gente conhece, as experiências que a gente vai adquirindo de ver, né, esses diferentes sistemas em diferentes regiões, lugares do Brasil todo, de outros países. Então, isso é muito bom, isso é um dos maiores ganhos. Além dos relacionamentos que a gente vai construindo, né, ao longo do tempo aí, que também vai moldando muito o que a gente vai sendo, o que a gente vem buscando, né? Então, Buscando. isso é um dos grandes ganhos que eu considero. E assim, conta pra gente como é que foi a sua entrada na Delaval, no sentido assim, você, né, surgiu a oportunidade, você estava Uhum. numa empresa, migrou, essa vaga foi passiva, alguém te indicou, ou você viu o nome lá, de repente a vaga e se candidatou? Como é que foi essa entrada sua? Bom, a minha entrada na Delaval foi a partir mesmo desses relacionamentos que a gente vai construindo, né, aí nas fazendas, né, dos mesmos clientes, né, que a gente vai fazendo o trabalho. Um vai vendo o trabalho do outro e vai buscando, opa, isso aqui eu acho que é importante a gente trazer, né, e aí foi um processo, assim, bem Natural. natural, bem natural. Mas foi uma decisão muito difícil, muito triste, né? Assim, porque é uma empresa muito boa e mas indo para outra também muito boa, que eu Sim. também sempre admirei muito a forma da empresa trabalhar, o quanto ela é técnica, a responsabilidade que as pessoas têm na entrega, né, do produto. Então, e exige muito conhecimento, muita habilidade para fazer esse, essa integração, né? Fazer essa engrenagem rodar certo, Uhum. né? Do equipamento, das vacas, você trabalhar performance, você trabalhar eh, Gestão, né? gestão, você elevar, né? O nível ali da fazenda, você conseguir entregar, né? Acho que o mais importante disso tudo é entregar o que a fazenda também está buscando. Né? E Uhum. uma das coisas que a gente falou lá atrás de processo, não atropelar o processo, numa visita, e uma das coisas que eu até, aproveitando esse momento, assim, só para citar, é que às vezes a gente preocupa muito em oferecer, né? Eu vejo muitos vendedores às vezes acontecendo isso, preocupa muito em oferecer, né? E esquece de ouvir o que o cliente está buscando. Uhum. Né? E a gente precisa respeitar essa decisão e esse momento de busca do cliente, né? É, E a gente tem muita solução, e isso é muito bem sucedido, quando a gente ouve, né? Quando a gente, sim. na verdade, escuta, né? A Uhum. gente não só ouve, a gente escuta e entende e trabalha essa necessidade do cliente, você entrega para ele uma solução. Né, com a Uhum. solução consultiva, uma solução que traz resultado, aí aquele case ele fica melhor ainda e ele vira seu próprio Propaganda, né? propaganda do seu Seu trabalho, cartão de visita, seu né? cartão de visita, isso. Então, acho É, que isso é uma das. e um ponto muito importante que eu gosto de citar é, se você faz um bom trabalho na área comercial, você não precisa esperar que o proprietário te indique. Ele vai te indicar naturalmente, mas o Uhum, próprio concorrente que vai na fazenda, que está vendendo um produto similar, que está vendendo um produto até concorrente seu, ou então uhum, vendendo um produto de ordenha e você vende um medicamento que não concorre diretamente, ele vai ver uhum, o resultado. Se uhum, ele consultar, ele conversar com as pessoas, então ele vai te buscar, como aconteceu com você, e vai uhum, te contratar. Então, assim, o seu cartão de visita, na verdade,
é a sua atuação técnica, né? O seu relacionamento, a sua confiança que você gera. Seja na fazenda, seja na loja, seja na cooperativa, seja onde você estiver trabalhando, as pessoas vão estar te enxergando. Então, esse é a grande oportunidade da área comercial. Não acho que você vir para a área comercial, você vai ter que ficar sempre mandando currículo para crescer. As pessoas que eu vejo crescendo, geralmente, né? Claro que eu também já me candidatei, já entrei em empresa, mas geralmente o mercado te busca, É. o mercado te seleciona, né? E isso é muito, é uma consequência, na verdade, né, do que você planta. Então, acho que quando você trabalha ali com ética, com respeito, né, você tem uma um foco ali, você respeita os seus princípios e tem uma filosofia de trabalho ali, você consegue aplicar bem isso no seu dia a dia, o crescimento acho que vai ser inevitável, É né? isso aí. Porque no dia a dia a gente ouve muito que há muitas vagas, você pode olhar aí no LinkedIn, acho que tem grupos também de vagas, são várias vagas disponíveis. E do outro lado, vem uma empresa que também contrata bastante, tanto para as distribuidoras quanto para a Delaval, a gente vê uma deficiência um pouco do que a gente recebe hoje, né? Uhum, Em termos de, de, por- de currículo profissional uhum. mesmo, Uma né? deficiência, uma Uma, escassez de profissional, né? uma escassez de profissional, às vezes uma escassez de prática também, sabe? Isso tem esses dois viés aí. E quando você pega, por exemplo, você faz entrevista nos processos aí da Delaval, você participa desse processo de integração de pessoas, de contratação para os distribuidores ou para a própria Sim, Delaval. sim, sim. Quando você pega um currículo de uma pessoa sem experiência, é natural que ela está recém-formada, ela não vai ter uma experiência de trabalho. Mas a experiência de estágio pesa muito, né? Assim, é o que você Contribui, falou, né? contribui muito. Porque, assim, essa pessoa que passou, né, esse candidato que passou por um estágio, que passou por um acompanhamento ali, que ele já sabe um pouco mais, assim, da questão do relacionamento, né? é, Já está um pouco direcionado ali, ele já começa a ver ali o que ele quer e Uhum. diferenciar algumas coisas. Então, por mais que e isso tenha acontecido muito, a gente não tem contratado, as distribuidoras não tem contratado um cara já sênior, né? É, Grandes profissionais nossos são construídos dentro da empresa, a gente forma grandes profissionais aí para o mercado. Né? Então, é muita gente que eu me deparo aí, assim, que já tem anos aí de profissão, fala, ó, trabalhei na Delaval, tá? Então, assim, a Delaval também contribui para essa formação de profissionais que vão aí para o campo. Pessoas que vêm querendo aprender, querendo desenvolver resiliência, né? Resiliência aí é muito importante. Muitas pessoas desistem naquele primeiro estágio do processo, que é a primeira etapa, mas tem que ter paciência que o resultado ele vem, ele acontece, Sim. gerir a emoção, isso é uma das grandes dificuldades que eu vejo, o controle emocional, a gestão emocional, Ansiedade. isso e que vem dessa ansiedade, né? É. E tratar isso dessa forma, né? Ter paciência. Eu sei que é difícil, e eu sei o quanto é difícil na pele, né? O quanto que é difícil, mas você ganha muito quando você se esforça e mantém isso. A Delaval hoje tem quanto, assim, quais as oportunidades que a pessoa que está formando agora, talvez em agronomia nem tanto, mas em veterinária e zootecnia, né, por uma questão de gestão, de fazenda, índices técnicos, tem muita oportunidade para esses profissionais recém-formados? A Delaval contrata técnicos veterinários ou tecnistas em quais cargos? Assim, quais são os cargos que tem no mercado aí para a Delaval hoje? Então, dentro da Aí você fala um pouquinho da Delaval também, né? Sim, isso. A Delaval é uma empresa, né, que tem mais de 140 anos de mercado. É uma empresa, pertence a um grupo, né? Dentro desse grupo tem a Tetra Pak, a Sidel, né? A Tetra Pak acho que é muito conhecida também aí, né, a maior do segmento aí de embalagens, né? É uma empresa familiar sueca, e está aqui no Brasil já há mais de 65 anos. E temos hoje, né, a nossa sede em São Paulo, Jaguariúna, temos a fábrica de químicos, que é a maior fábrica de químicos da América Latina, a gente inclusive exporta, né, produtos também para outros países da América Latina. E a gente tem hoje, eu diria que talvez a maior rede de revendas autorizadas hoje no campo, sabe? São muitas pessoas envolvidas
no dia a dia, né? Porque não envolve só a venda de produto, envolve a venda do equipamento, envolve um projeto, envolve Uma assistência, né? assistência técnica, e dentro dessa assistência técnica, hoje o cliente, ele não precisa só do técnico que vai lá dar manutenção na ordenha, ele precisa também de um especialista técnico em ordenha que vai mostrar para ele como que ele vai usar melhor aquele produto que ele tem, aquele equipamento que ele tem, que vai melhorar a performance dos animais, que vai trazer esse conhecimento para ele, que para o setor é novo, né? Hoje a gente fala muito de ordenhabilidade, performance de ordenha, fluxo de leite nos 2 primeiros minutos, programa, né, de gerenciamento de ordenha, que integra com o monitoramento, que são coisas que lá atrás a gente não falava. Então, é um conhecimento que a empresa tem, né, o setor privado tem, e está trabalhando ele e promovendo isso no campo. Então, é um papel fundamental também de vincular essa informação para os consultores, quanto para a fazenda, treinar ordenhadores. Então, a assistência técnica, ela precisa de mais pessoas. Aquele técnico, aquele cara, aquele perfil que ele gosta da parte técnica mesmo, ele quer fazer a performance e chegar no seu máximo, né, ali. Sim. E o técnico e o vendedor também, né, que Uhum. vai fazer a parte, ele tem que ter muito conhecimento, porque ele tem que saber o momento de inserir isso, construir relacionamentos, é, saber propor as soluções, saber customizar um equipamento para um cliente, Uhum. né? Saber enxergar aí, ter essa sensibilidade, né? De conseguir oferecer o melhor produto dentro E esse daquela solução para o profissional, cliente. esse vendedor, ele é veterinário ou zootecnista? Então, pode ser um veterinário, pode ser um zootecnista, pode ser um agrônomo, pode ser um engenheiro mecânico, que a gente tem também um caso, Uhum. assim, Uhum. que já tinha um conhecimento da área rural, mas é um engenheiro mecânico, que veio e uniu os dois conhecimentos ali, as duas bases, e tem se tornado um profissional completo. Então, não tem muito uma restrição em relação à profissão, mas o veterinário, o zootecnista, o agrônomo tem muita oportunidade conosco hoje, tá? Dentro da Delaval, dentro das distribuidoras. Gente, eu falo que são milhões e milhões e milhões de faturamento no Uhum, mercado da área comercial, né? E muitas vezes a gente está na faculdade e a gente está ali focado em dar assistência, né? Em uhum, gerenciar uma fazenda, em gerenciar um rebanho, gerenciar às vezes uma uhum. cooperativa. Mas na hora que a gente cai nesse mundão aqui, né? Eu falo, quando a gente cai nesse mundão e começa a enxergar que uma Delaval, eu não sei quanto que ela fatura assim, mundialmente, mas são bilhões. Aí você pega uma empresa farmacêutica, bilhões de Uhum, faturamento. Aí você pega uma indústria agrícola, bilhões de faturamento. É muita oportunidade e muita empresa dando oportunidade para essa pessoa técnica. Essa uhum. pessoa que está ali, saindo da faculdade, e fala assim, eu quero ser técnico. Tem vaga para você, É, né? A Delaval deve ter um monte de gente técnica, assim, que sabe sobre processo de ordenha, tempo, né, de uhum. ordenha, todas essas questões aí que quem trabalha com qualidade de leite precisa ter, e ela tem vagas para eles também, né? Sim, sim. E assim, e só falando assim dessa questão de processo, né? E eu vejo hoje que o profissional de vendas, ele é um dos profissionais mais completos assim que tem. Lógico que é você quem vai determinar ali a profundidade do que você vai trabalhar, né? Uhum. Como que você vai construir a sua carreira, né? E como que você quer ser visto pelo seu cliente. Isso é um ponto importante também. Mas tem oportunidade você e aquele bom profissional, sabe, que tem ele é bem fundamentado, ele consegue oportunidade até onde não tem. Às vezes assim cria-se, né? Ele traz um nicho de mercado, e isso acontece muito na empresa, traz um nicho de mercado, porque aquilo que o cara faz, ele é um diferencial para a empresa, ele traz resultado, soluções de uma forma que agrega muito. Então, a gente não pode ter medo de você ter autenticidade, de buscar, né, Uhum. conhecimento e executar e fazer isso, buscar fazer isso com excelência, não que tem oportunidade. E assim, como é que é o seu dia a dia hoje de gerente regional da Delaval? Qual que é o seu, assim, de forma bem resumida mesmo, como é que é o seu dia a dia? Você viaja muito, você fica mais na base, você visita a fazenda, você vai nas lojas, como é que funciona o seu trabalho? É um trabalho assim de bem é, com muitas atividades, né? Que você tem que conseguir integrar tudo isso aí. Muitas viagens, né? E a minha região é uma região grande extensão territorial, né? Sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro.
região central de Minas, Zona da Mata, leste de Minas. Então, é uma região grande, né? Embora a gente tenha os polos ali, as bacias leiteiras, onde a gente dá mais foco, né? A Uhum, gente tem também mais demanda, tem clientes-chave, né? Então, uhum, o meu trabalho hoje, né, ele é basicamente trabalhar junto com os distribuidores também, né? Esse é o maior ponto do trabalho, maior parte do trabalho é desenvolver os distribuidores, é trabalhar desenvolvendo eles, tanto na parte comercial quanto na parte técnica, porque está tudo ligado, né? uhum. O feedback que um cliente vai te dar, se você chegar e perguntar sobre Delaval, ele vai te falar do todo dele. Ele vai te falar da experiência dele como cliente, no que a gente entrega para ele. E o que a gente entrega para ele tem a parte vendas, tem a parte logística, tem a parte do aftermarket, né, que tudo que envolveu a montagem, a instalação do equipamento depois vira aftermarket, que vem os produtos químicos, peça, serviço, as manutenções, né? Então tudo isso vira, então, é um pacote de soluções que o cliente recebe. Então, a gente atua diretamente na gestão disso, junto com as revendas, abertura de novos canais, né? Desenvolvimento de novos mercados, né? Treinamento, reuniões gerenciais com a equipe, né? Traçar os planos estratégicos aí que a gente tem, desenvolver novos produtos, né? A parte de cliente também, né? As grandes contas, a gente sempre tem um relacionamento direto também, apoiando a revenda nesse processo. E, e também a parte de projeto mesmo, né? A parte Uhum. minha hoje, eu entrei na Delaval trabalhando com pós-venda e hoje eu faço a parte de bens de capital. Essa parte mais de equipamentos, tanto de conforto animal, né, quanto equipamentos de ordenha. O portfólio é muito amplo da Uhum. empresa, né? Então a gente identifica, né, a necessidade do cliente, né, junto ao cliente, trata essa Hoje, demanda hoje e tem vira um projeto. quantos funcionários hoje da Delaval, assim, no Brasil ou na sua região, assim, só para o pessoal ter uma No noção. Brasil, acho que em torno de vou pegar distribuidores e tal. Vou falar assim, a gente tem hoje uma rede de 50 revendas, né? Acredito que esteja em torno aí de umas 500, 600 pessoas no campo hoje, atuando diretamente assim com o Uhum. Delaval. É isso aí, bacana demais. E É. para você que está aí, né, saindo da faculdade agora, ou mesmo estudante, ou recém-formado, né, e fala assim, poxa, tem oportunidade para mim trabalhar especificamente com qualidade de leite? Tem. Gente, o nicho, tem um livro que chama Cauda Longa. Ele fala que o mercado de nicho ele vai se especializando, mas ele nunca acaba. É como se fosse uma cauda, né, que vai afunilando. Então, eu quero ir para comercial, mas eu não quero perder a técnica. Poxa, dá para me trabalhar com leite, fazenda de leite? Dá. Dá para trabalhar com qualidade de leite? Dá. Dá para trabalhar com equipamento de ordenha? Dá. Dá para trabalhar com equipamentos específicos de fazendas tecnificadas? Dá. E o mercado nunca acaba, porque sempre vai ter alguma demanda específica e tem Uhum. oportunidade para esse cara, para essa pessoa, para essa menina entrar e trabalhar, né? Tem, e ainda complementando uma área que vem crescendo muito hoje, é a parte do digital service mesmo, né? Que eu tinha até, a gente conversado um pouco disso antes, que é a parte de tecnologia, né, que vem crescendo muito. Então, hoje, a maioria dos clientes, eles buscam, né, os clientes que vêm tecnificando, ele busca por um sistema hoje no seu equipamento que integra com a ordenha, que dê para ele mais informações dos processos. Então, você consegue ter um sistema de gerenciamento, você consegue trabalhar, lançar dados, informações de controle zootécnico, saúde, sanitário, reprodução, e pegar também, captar dados da ordenha, tempo de acoplamento, duração de ordenha. Então, são muitas informações, mas são infinidade de dados. E aí a função, a gente tem hoje os profissionais que já trabalham especificamente com transformar, ajudar o cliente, né, a pegar esses dados, transformar em informações para ele poder analisar, monitorar, né, e tomar decisões, né? Sim. Então, assim, e dentro disso, somado ao sistema de gerenciamento, hoje também com esse avanço da inteligência artificial, avanço dos sensores e tudo, que é a questão do monitoramento. Então, você consegue hoje ter uma solução completa para a fazenda, de forma o produtor a trabalhar mais preventivamente do que curativo, né, para curar, Uhum, né, mais uhum. trabalhar, atuar mais no preventivo. Então, e tem essa demanda para esse profissional também, que gosta mais de dados, que gosta mais da parte de De computador gestão, né? ali, de gestão. Então, assim, treinar, orientar o produtor a usar a ferramenta,
Isso também é parte essencial para você ter um bom resultado, né? Bacana. Todo esse sistema. E com isso contribui diretamente também, assim, acho que uma das coisas, aquele medo lá atrás que às vezes pode ter de perder a essência, né, você não precisa perder, porque ele vai se tornar mais importante ainda, porque você vai estar atuando diretamente na prevenção, no bem-estar animal, que hoje acho que tudo que a gente faz, a gente tem que pensar, né, hoje em tudo, né, o nosso, no dia a dia, o bem-estar nosso, né, equilíbrio da relação profissional e pessoal e qualidade de vida, e para as vacas também o bem-estar das Sim. vacas. Então, isso é fundamental, o conforto, o bem-estar, e você atuando nessa gestão de dados, trabalhando nesse processo, você está atuando diretamente nisso. Então, você está sendo mais técnico ainda, É. né, uma função mais importante ainda do que E eu nunca. vejo, Rivânia, que o mercado veterinário, porque você é veterinário e eu também, eu tenho percebido isso. A gente está evoluindo para cada vez se tornar mais especialista, como o médico é hoje, né? Você vai no clínico geral algumas vezes, mas o cara vai te encaminhar para um cardiologista, para um nefrologista, para um dermatologista. A gente está chegando no nível hoje que está acabando aquele veterinário do interiorzão que fazia tudo, né? Ainda tem. A gente tem, o Brasil é gigantesco, são não sei quantos mil municípios, então a gente tem o veterinário generalista, mas à medida que as pessoas vão se formando e vão se especializando, e a área comercial promove isso, a área comercial vai direcionando a pessoa, o profissional, para ser mais especialista. Então, ele entra numa empresa, no caso você está na Delaval, você está se especializando mais naquele conhecimento técnico de ordenha, de qualidade de leite, porque ela vive disso, né? Uhum. Então, é natural que as pessoas vão migrando e vão escolhendo. De repente, ela está ali na Delaval e fala, não, eu gosto mais de medicamento. Então, ela migra para o mercado de medicamento e vai se especializando na parte farmacológica, na parte de curativa mesmo, de cirurgia, e ele vai se tornando cada vez mais especialista. Então, é natural que ele perca a parte técnica generalista, né? Hoje, por exemplo, fala comigo, Dudu, pega num bisturi, eu não sei nem como é que coloca a lâmina ali. Poxa, mas tem 15 anos que eu faço a parte comercial, então eu tenho outras habilidades. E o mercado foi me moldando. E eu gosto de uma parte que talvez o veterinário cirurgião não goste. Mas é normal que as pessoas vão naturalmente evoluindo para capacidade técnica mais especialista, né? Sim. Mas então, assim, só para a gente entender, e é uma parte muito importante para vocês que são mulheres, né? Eu queria fazer uma pergunta muito específica, porque você falou que é mãe. Como é que é trabalhar na área comercial e ser mãe? É um desafio, né? É natural. E fala um pouquinho para a gente como é que é esse dia a dia, para que as meninas que estão formando, né, estão estudando, falam assim, "Oh, eu desejo ser mãe, eu quero ter vários filhos, ou um, ou dois, ou três. Uhum. Eu consigo trabalhar na área comercial também?" Sim, esse é um assunto, acho que quando eu, antes, né, da minha filha, eu ficava, acho que eu não conseguia nem pensar direito como que seria, pela minha rotina de viagens, né? Como a minha região é grande, na Delaval, eu comecei a fazer mais viagens mais longas, né? E eu sempre fiquei com esse receio, né? E aí chegou esse momento de ser mãe, né? Que foi a melhor, acho que eu posso resumir como a melhor fase da minha vida, veio veio com a maternidade, trouxe muito desenvolvimento para mim pessoal, profissional, aprimora muito, né? Você consegue canalizar muito a sua energia, então acho que é um grande ganho. E assim, e a gente vê realmente muitas mulheres, isso é dia a dia nosso, desistindo, né? Pós a maternidade, parando o trabalho. Realmente eu acho que é você se entender, sabe? É você ver se aquele momento é o momento, oh, pai, não, eu quero dar uma parada e dedicar minha família, né? Eu tenho aporte para isso, eu posso fazer isso tranquila, né? É, isso é uma opção, né? Agora tem os casos, como foi o meu, assim, acho que eu nunca cogitei parar de trabalhar, mudar alguma coisa. Para mim, isso não foi uma opção. E eu tinha um grande exemplo, né, de outras mulheres, né, que eram mães, que viajavam, que trabalhavam na área comercial e que as crianças, o que eu mais me preocupava nesse período será que a minha filha vai desenvolver bem? Como que vai ficar? Eu vou contratar uma pessoa ou eu vou colocar numa escolinha? Nossa, vai ficar na escolinha o dia inteiro? Como que vai ser? A gente faz vários questionamentos. E eu vendo isso ser uma realidade para outras mães, eu falei, não, eu também posso, eu consigo. E vamos com fé que no caminho a gente recalcula a rota, se necessário. Sim. E começamos, assim, retomei meu trabalho,
né, pós a maternidade e pós a licença foi um período de adaptação. Esse período a gente tem que ter paciência com ele, porque a gente está retomando ali de um processo que fisiologicamente para a gente também é uma mudança grande, Delicado, né? delicado, e a necessidade, que é a cobrança também, né, do trabalho. E uma das coisas que são decisivas para você conseguir no dia a dia, lógico que é você ter uma mentalidade positiva, é você estar no meio de pessoas que você confia, né? Pessoas que têm uma rede de apoio, né? No meu caso, a rede de apoio principal foi o pai dela, né? Que é o Aldimar, que ele realmente assim, é um pai muito presente, sempre foi muito presente, então acho que isso foi o principal suporte que eu tive para continuar trabalhando e o incentivo, né? Ter esse apoio do seu parceiro ou de um familiar, você tem que ter apoio. É um Uhum. momento que você tem que ter apoio. Você tendo apoio, as coisas vão fluindo, vai acontecendo e vai chegando tudo no lugar que precisa e você vai conseguindo desenvolver. Adaptando, E né? você vai adaptando, você, é, como se diz, se molda para aquele novo cenário seu, né? Sim. E você sempre vai se cobrando que você canaliza mais as energias. Então, o resultado, você continua tendo resultado, eu diria que talvez você fica mais eficiente. No meu caso, eu me considero uma pessoa mais eficiente hoje, depois da maternidade, assim. Então, acho que aquele período de questionamento é natural. Você, às vezes, pensar que é melhor você parar, você querer desistir, mas se você continua, você vê que vale a pena também. Agora, se você vê Certo. que aquele momento é necessário você parar, acho que nada contra, pelo contrário, acho que é um momento que é fantástico, tanto para a criança quanto para a mãe, poder viver isso, Sim, né? sim, sim. Mas conciliar, É eu sou possível? muito feliz, é possível e eu sou muito feliz com a minha escolha, de Bacana. conciliar. E, Ivane, e a Delaval te apoiou nesse processo assim de maternidade? Porque eu sei que algumas empresas apoiam muito, outras nem tanto, né? Você ser mãe, você tem que se afastar, né? Tem um período ali de maternidade, depois você volta. Como é que foi isso na Delaval? Para você, a empresa te apoiou? Como é que é esse processo? Sim, Até para as pessoas entenderem isso, né? Porque, poxa, de repente vou ser demitida quando eu voltar, não? É, e assim, eu acho que e quando eu falei de apoio, eu citei também o apoio do mais assim familiar, né, do caso do meu marido, mas o apoio da empresa realmente ele é fundamental ali também, assim, a empresa compreender aquele momento, né, te apoiar, te dar ali a flexibilidade que às vezes você vai precisar, né, porque Sim, esse período dos primeiros meses ali são delicados, às vezes você precisa dar mais atenção, é sim, sim. doença, então, a empresa sempre apoiou muito, né, tanto na gestação quanto pós, quando eu voltei a trabalhar. Foi uma empresa Sim, que sempre me deu autonomia, flexibilidade, né, sempre me respeitou muito o momento, sim. né, e isso para mim foi fantástico. E ela também participa, né, de um programa, né, pensando mesmo nas mulheres, que ela tem um período de maternidade estendida. Então, não é 4 meses, é 6 meses. Que bacana, É, bacana. É, 6 meses. Então, com isso, eu pude aproveitar um tempo mais a minha filha e pude aproveitar e preparar melhor o meu retorno, sim, né? O meu sim. retorno e também conversar muito com os nossos parceiros. Foi uma conversa muito boa com os distribuidores, porque a maioria deles, né, são pais, alguns avós. Então, acho que você ter uma conversa, você ser claro, transparente, né, com as pessoas que estão envolvidas no seu ambiente de trabalho, elas te ajudam também, né? Entendi. Então, Bacana. isso foi muito bom. Eu te enchi de pergunta, mas eu não te dei oportunidade. Você quer perguntar alguma coisa para mim? Que eu acho que é legal esse bate-papo, né? Até para as pessoas também terem uma visão sobre alguma coisa que você queira saber da minha pessoa aqui, ou do meu trabalho, ou da área comercial no geral. Sim, tenho sim algumas perguntas, porque a gente sempre se encontrou na Avante, pós-Avante também, acho que, e eu sempre te vi assim como né, um exemplo de organização, um exemplo assim de, 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 de método mesmo, assim, no seu dia a dia, você sempre construiu muito bem essa relação com os seus clientes, né? Então, assim, uma das perguntas que eu quero te fazer o que você considera mais importante, né, ou talvez fundamental
estou usando essa palavra muito fundamental hoje, acho que porque é pouco tempo, né, para um assunto muito longo, né? Mas o que você considera mais importante na construção de um relacionamento, né, a longo prazo com clientes chave aí, no caso, clientes grandes? Então, eu faço uma analogia muito grande com relação a namoro e casamento. Se eu conheço a minha esposa que está aqui e hoje, eu não posso chegar para ela no primeiro dia e falar, você quer casar comigo? Ela não vai querer, ela nem me conhece. Então, a venda e o processo de relacionamento com o cliente é esse, é um namoro e um casamento a longo prazo. Então, geralmente, a gente tem que conquistar confiança. Eu comecei o podcast falando de toda venda depende de relacionamento e relacionamento depende de confiança. Então, para mim, a confiança é tudo. Sempre que eu me relacionei com os clientes, eu não preocupava em vender inicialmente. Claro que a empresa me cobra venda e eu preciso dar resultado em vendas. Mas eu sempre tentei me aproximar, saber datas de comemoração do aniversário dele, saber se ele tinha filhos ou não. Eu sou uma pessoa muito cristã, muito católica, então eu procurava saber se ele tinha religião ou não. E eu sempre usava isso como meios de me aproximar dele, para gerar confiança. Então, eu trazia resultados de outros lugares que eu trabalhei, mas sempre mostrando o seguinte: eu posso te ajudar, eu posso colaborar. Não, do que mundo lindo, lógico que não é tão lindo assim, porque tem dia que você toma patada de um cliente, né? Eu já tomei algumas patadas de cliente. Você chega com uma boa vontade, o cara fala assim: eu não quero sua visita aqui, muito obrigado. E a gente tem que ir embora, né? Pegar nossas coisinhas e ir embora. Mas, no modo geral, para mim a palavra-chave é confiança. Se você tem confiança, se você chega num lugar querendo propor uma solução com algo que você tem para vender, mas você não está preocupado somente com a venda, mas gerar uma confiança, um relacionamento, naturalmente as coisas vão evoluindo. Então hoje eu saí da última empresa que é a Seva que eu trabalhei, tem clientes que me ligam ainda perguntando, o fulano de tal está me oferecendo um produto, você acha que vale a pena? Como é que está o preço aí no mercado? Por quê? Porque existe uma relação de confiança. Ele sentiu na minha presença que eu fui uma pessoa honesta, uma pessoa que quis contribuir. Claro que eu precisava vender, mas eu não era inocente. Né? Porque a pessoa tem que saber separar inocência de confiança. Então, eu não vou abrir as condições que eu tenho, eu não vou dar o melhor preço sempre, porque você quer sempre aumentar o volume. Então, você tem que entender esse momento, você tem que ter maldade na gestão de vendas. Mas a pessoa tem que sentir que você está colaborando. Então, você está propondo uma melhoria, que se você vai dar um produto a mais, se ele te der uma condição de abertura, de tirar um produto do concorrente. Então, essa maldade, mas sem ser mal, sem ser aquela pessoa maldosa, né? Maldade no sentido positivo da palavra. Então, eu acho que se você tem confiança, você gera confiança, você se mostra uma pessoa aberta, você abre um pouco da sua vida, procura saber um pouco da vida dela, naturalmente as coisas tendem a prolongar e a pessoa vai te dando abertura. Quantas vezes eu cheguei com uma pasta de um produto, porque agora, como no último cargo, eu era representante. Então, eu tinha uma pasta de medicamento veterinário e a Seva me permitia que eu tivesse outras pastas que não concorressem. Então, a cerca elétrica, uma atadura, uma faixa de atadura. Então, quantos me deram oportunidade, porque eles já trabalhavam com os concorrentes meus daquelas outras pastas, mas me deram oportunidade pela relação de confiança que eu exerci. Então, eu vou abrir para você entrar com esse produto aqui na minha loja, porque você me atende muito bem na Seva e eu vou te dar a oportunidade de você trabalhar. Então, é isso, é confiança. Se a confiança existe, como no namoro, você vai mostrando, você não é infiel, você agrada, você dá um presentinho de vez em quando, você constrói aquilo e naturalmente a pessoa vai te amar e vai falar, poxa, eu aceito casar com você, né? E é isso, eu acho que é isso. Sim. E criar conexão, né? Criar conexão, construir esse relacionamento, isso realmente Faz toda a diferença, né? faz diferença. E assim, Eduardo, você citou muito essa questão da, de se preocupar com o cliente, de entender, né, algumas informações, por exemplo, data de aniversário, informações mesmo do dia a dia Pessoais, né? dele, pessoais. E eu já discuti um pouco isso com outras pessoas também da área de vendas, principalmente assim, com pessoas que estão na liderança também de algumas empresas, e existe assim uma preocupação em às vezes associar isso, né, por parte do cliente, o cliente associar isso como se fosse forçado, um pouco robotizado. Uma falsidade, Uma né? falsidade. Como que você vê isso? Como que você vê essa parte do método no dia a dia e na Sim. aplicação? Então, primeiro a gente tem que entender, né? Claro que a gente não pode robotizar as coisas, né? E chegar lá achando que vai ser um robozinho, que existe um checklist que você preenche e depois está tudo pronto. Primeiro é entender a cultura. Se a gente for falar de norte de Brasil,
e de sul de Brasil é outro mundo. Parece que é outro país, outra cultura. Se a gente vai para a América Latina, eu entrevistei agora uma colega que ela está trabalhando no Paraguai. Ela falou, o povo é fechado, o povo não gosta do brasileiro. Então eu não posso chegar lá achando que eu vou ser amigo. Meu irmão, por exemplo, está na França. Ele mora em Metz. Ele falou que as pessoas não se relacionam. Não tem como chamar a pessoa para ir na casa dela. Então, primeiro é entender a cultura. Se você entende a cultura, conversa com as pessoas, você vai saber naturalmente até onde ir. Então, você não vai chegar num cara que você nunca viu e falar, ô, ei, me dá seu aniversário, vou te ligar amanhã. O cara fala, pô, que cara falso, o cara nem me conhece. Então, é um processo. Quando o processo acontece naturalmente, você vai se relacionando, você vai conversando, naturalmente os assuntos vão surgindo, né? Eu sou atleticano, aí eu conheço um cara que é palmeirense, flamenguista, corintiano, aí aconteceu um jogo, naturalmente você brinca com ele, com respeito, então você até se autodeprecia, pô, seu Flamengo ganhou do meu Galo, isso naturalmente vai criando uma conexão, e a conexão, ela naturalmente acontece e evolui para uma relação de confiança. Se isso for robotizado demais, se for no início, você chegar numa fazenda que você não entendeu a cultura, não entendeu o relacionamento das pessoas, não entendeu como é que elas gostam de ser abordadas, você vai pegar todo esse processo de rapport, de conexão, e vai jogar no lixo e vai virar um robô e vai transparecer que é falso. E não tem nada pior que ser falso, né? Você entender que, poxa, o cara está sendo falso com você, está rindo para você, mas na verdade ele quer ali que você tire o pedido e vai embora. Então, é personalidade. Se você tem personalidade boa, tranquila, de relacionamento, você vai longe. Então é tudo um processo natural e vai depender da cultura da empresa e das pessoas que você se relaciona. Tem gente que, e essa é a minha opinião, né? Vai ter gente que vai falar, eu não concordo, mas tem gente que vai achar que venda acima de tudo, tem gente que vai achar que relacionamento acima de tudo. É natural esse processo dentro de qualquer processo de vida, né? Tem pessoas que acham que livro de autoajuda não ajuda. Tem gente que acha que livro de autoajuda muda a vida delas. Processo. Então, é tudo normal e natural. Essa é a minha opinião. Não, sim. E eu acredito que envolve muito também gostar de trabalhar com pessoas, né? Gostar de pessoas. Eu, na minha opinião, assim, sendo bem direta, assim, acho que se eu gosto de trabalhar com pessoas, se eu entendo que conhecer elas vai me fazer impactar a vida dela melhor, porque se eu estou fazendo parte daquele universo ali, eu acredito que eu estou ali por algum motivo e eu estou ali para fazer uma diferença também. Então, acho Uhum. que começa por ali, né? Quando a gente vai nas fazendas, às vezes, e a gente tem muito contato, eu tenho muito contato, assim, com os ordenadores, com as pessoas ali da operação, e muitas vezes você é um dos melhores exemplos que a mãe tá vendo ali pro filho, então ele te usa de exemplo. Então acho que o nosso comportamento, o quanto a gente se importa com pessoas, é muito importante para esse propósito, né? Acho que lógico que a gente está falando muito de carreira e tudo, mas acho que fazer o que você gosta, fazer o que você sente prazer, traz um retorno muito maior do que o esperado, né? Sim. E pensando em fazer o que a gente gosta, eu tenho uma outra pergunta para te falar, para te fazer. Qual que é a sensação, assim, se você fosse definir em uma palavra, a sensação de você fazer um fechamento, ou um fechamento, aquele fechamento difícil, aquele fechamento, um grande fechamento de venda, qual que é a palavra que você usaria para definir a sensação pós esse, esse processo, esse Então, resultado? eu já passei por esses processos de tentar muito, né? Chegar numa fazenda, trabalhar, ficar ali às vezes meses e de repente conseguir fechar uma grande venda, um grande pacote. Eu acho que a palavra é autorrealização. Você tem o propósito, você tem o conhecimento, você tem a confiança que você está vendendo algo bom, que você está agregando para o cara, e você entender que ele está aceitando aquilo, né? É uma autorrealização de propósito. Falar assim, poxa, eu consegui mostrar valor, eu consegui agregar, eu consegui trazer um resultado que vai ser bom para mim, mas vai ser bom para o cliente também, né? Então, eu acho que autorrealização seria a palavra. Ah, que bacana. E muitas vezes autossuperação, né? Assim, Autossuperação. nas tentativas. Às vezes a gente tenta acessar várias vezes o mesmo cliente da mesma forma, né? Uhum, E não é bem assim, a gente tem que. Aquela leitura, né? Aquele uhum, tato, aquela sensibilidade ali, ela é fundamental para você ir avaliando as estratégias que você vai obter o melhor resultado, sim, né? Então, bacana, acho que. é isso aí. E quando a gente gosta, eu sempre fui apaixonada com vendas, isso me dá uma emoção muito boa. E no caso
do meu caso de equipamento, né, que são decisões, na verdade, não é o cliente, ele não faz uma compra, ele toma uma decisão, e essa decisão é para muitos anos na fazenda, envolve muita coisa. E tem clientes assim que demora muito tempo, anos, para a gente poder conseguir trazer ele para entender, né, o que a gente está propondo, conseguir entender também o processo dele, e a gente conseguir fazer ali um casamento, né, É. bem sucedido. Então, é anos para tomar essa decisão. E até citando um caso disso, que acho que resiliência é importante também, assim, para só fechar esse assunto, que eu tive um cliente que a gente trabalhou muito, né, muito, quando eu estava na MSD, né, e trabalhávamos muito bem, era uma sintonia, assim, um sincronismo com a fazenda muito bom. E aí depois eu vim, né, tomei a decisão de vir para Delaval. Ele ficou muito bravo, muito bravo. E aí na primeira ligação que eu fiz para ele, né, para poder falar com ele e tal, aí ele falou, olha, Delaval não vai entrar aqui em casa. E tal, sabe? Acho que é a decisão dele, que quando a pessoa pensa num sistema de ordenha e trabalha com um fornecedor, ele tende, aqui no Brasil principalmente, tende a ser fiel àquele fornecedor e Sim. àquela relação mesmo. Às vezes você vai ter outro segmento na fazenda que você vai ter outra área, né? De monitoramento, um outro e tudo, mas ordenha né? E às vezes o cara tem só aquele fornecedor e muito fiel a isso. E ele foi muito cético, assim, e direto, ó, não entra aqui em casa. Falei, bom, Vamos com calma, né? vamos com calma. Mas falei, olha, eu quero a oportunidade de te mostrar e talvez ressignificar esse sentimento que você tem. Uhum. Porque é uma empresa hoje que está aí na liderança no Na mercado, cabeceira, é. justamente pelos valores e resultados que ela entrega. Então, eu acho que talvez está faltando é, um pouco mais da empresa te conhecer também e Sim. você conhecer um pouco mais da empresa. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas eu só quero essa oportunidade. E aí, assim, e como a gente, pessoalmente, a gente sempre teve muito contato, sempre. E aí essas coisas foram acontecendo, foram acontecendo. E depois de 6 anos, quase 6 anos, ele virou o meu maior cliente hoje, assim, Que e um bacana, dos né? clientes extremamente importante para a Delaval também, no Brasil, sabe? Então, esse caso aí foi. É autorrealização, né? Outra relação. É importante citar aqui, porque quem está começando agora e vê assim, não desiste, né? Tenha resiliência ali, persistência, sabe? Seja, como diria, né? Seja duro na queda no que você quer e acredita, confie no que você acredita, faça o que você acredita, né? Acho Uhum. que isso aí É isso aí. Eu vou aproveitar, né, que você já começou a dar esse recado para a turma, né? Primeiro para te agradecer pela oportunidade. Foi uma conversa que, infelizmente, por conta do tempo, a gente vai ter que parar, porque ainda teria é, mais algumas perguntas aqui. Mas assim, seriam perguntas mais pessoais, mas eu acho que já conseguimos trazer o resultado que a gente queria de trazer essa experiência sua, as oportunidades que tem no mercado. Então, te agradecer muito por você ter vindo aqui, já te convidar para outras oportunidades, né? Eu falo que agora a gente vai evoluindo no podcast e a gente vai começar a entrar em questões mais técnicas da área comercial. Aí eu vou te chamar novamente, porque você é uma referência para mim dentro do segmento de leite aí. E eu queria que você desse uma mensagem final. Aí você pode falar com o pessoal e dar uma mensagem final para esses veterinários, zootecnistas, agrônomos, tanto do mercado agro como do mercado pet, né? Que o mercado pet também é imenso com oportunidades. Dá um recado para eles aí, para motivá-los e incentivá-los, né? eu há muitos anos, assim, acho que eu estava talvez eu tinha por volta de uns 11, 12 anos, eu sempre gostei muito de ler livros, assim, que me inspirava, né? E tem uma frase que eu sempre escrevi, até hoje eu ainda tenho aquela rotina de ter agenda, e uma frase que eu escrevo na capa de todas. É uma frase que até então o autor é o William Shakespeare, que plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe mande flores. Então, assim, cuida da sua carreira, tenha visão clara tenha metas, né? E tenha uma visão clara dessas metas, a médio, curto, longo prazo, e cuide mesmo com todo carinho
do que você precisa para você conquistar elas, para você chegar nelas. Porque que a gente a expectativa, quando a gente deposita essa expectativa num outro, vê um resultado, a gente pode se frustrar e se comprometer o desenvolvimento da nossa carreira. Então, foque, né, nisso. Eu acho que é o principal mensagem que eu posso deixar, que pegue e vai lá e com determinação e estratégia própria, né, e busque o que você almeja, que você vai alcançar. Eu diria que, na maioria das vezes, você supera as suas metas ali, do que você busca, sabe? Acho que tem muito mais, você recebe muito mais quando você dedica. E fé, acho que fé é primordial, que ela dá aquele tempero, aquela liga, assim, daqueles momentos mais difíceis, independente da sua religião, mas tenha fé e acredite em você. Acredite na estratégia que você desenhou para você. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu agradeço. E você, né, a hora de mendigar, curta, compartilhe, encaminhe para os grupos, né? Eu tenho feito contato com muitos grupos aí, encaminhe, compartilhe, porque esse podcast ajuda muita gente que está iniciando essa vida e fala assim, porra, técnico comercial, carreira, dinheiro, o que eu quero para mim? Esses podcasts têm, né, feito um trabalho de abertura de mente, né, quebra de preconceito. Então, curta, compartilha, que isso me ajuda. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, entra no meu Instagram lá, eduardo.rcruz, está aqui no vídeo, para você ir lá saber, conhecer um pouquinho mais da minha história. Eu tenho alguns cursos para você entrar no mercado, fazer um bom currículo, participar de um processo de entrevista, saber como é que você acha essas vagas que muitas vezes não são divulgadas. Então entre lá, me conheça. E tamo junto aí para a gente fazer os próximos episódios maravilhosos como este, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.